e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Só tu és o Deus eterno, Senhor. Tu és grande, Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Jesus. Irmãos, mais uma vez agradeço a Deus por você estar aqui. Que bom, irmãos. E Deus nos conforta tanto porque quando tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria. Então o Espírito Santo se faz presente aqui. O Senhor nosso Deus se faz presente em nosso meio. Acredite nisso. Não duvide no seu coração. Não duvide. O Espírito Santo está conosco. Amém? Quero convidar a pregadora desta noite, pastora Cleide, em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome do Senhor. Aleluia. Estenda sua mão em direção à vida da pastora, em nome do Senhor. Meu Deus querido, Pai maravilhoso, te agradecemos, Senhor, por mais um momento na tua presença. E te agradeço, Senhor, pela vida da pastora Cleide e toda a sua família. E que em nome do Senhor Jesus, o Senhor continue abençoando ela e usando a vida dela, Senhor, conforme o teu querer, conforme, Senhor, a necessidade do teu povo, da tua igreja. Em nome de Jesus, para a tua glória, que estamos, Senhor, para ouvir a tua voz falar conosco. Que assim seja. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Que privilégio mesmo nós temos, né? Que nós podemos falar de Deus, falar em voz alta ainda, né? Enquanto isso, muitos lugares não podem falar. Bom, eu quero primeiramente agradecer a Deus por eu estar aqui. Eu quero agradecer ao pastor e a pastora por me dar esse privilégio, né? Que para mim é um privilégio, a gente que gosta de falar, de pregar, né? A verdade, né? A verdade. E eu agradeço muito, muito mesmo. Só que hoje eu vou deixar vocês sentadinhos, porque hoje eu vou fazer uma coisa até Deus me surpreende. Ele me surpreende a cada dia, né? Antes de começar, vocês estão vendo aqui que eu estou com
um lenço cor-de-rosa, né? Isso aqui é uma homenagem a todas as mulheres no mês de outubro, a todas aquelas que passaram, aquelas que estão passando por alguma enfermidade muito ruim, que é o câncer, né? Mas eu digo para vocês, eu estou aqui, ó, bem cheirosinha, com esse lenço aqui bonitinho, entendeu? Mas para dizer para você que está aí do outro lado, você que está me ouvindo também, assistindo, confia no Senhor, confia nele. Você tem que ficar forte, não se lamentar, porque isso é um processo, e esse processo vai terminar na sua vida bem, da maneira que o Senhor quer. Tá bom, as nossas irmãs, quem estiver, todas as mulheres, isso é minha homenagem de coração. Fora isso, nós temos pessoas que nós conhecemos, que estamos orando, né? Mas eu convido as irmãs, aquela que não procurou nenhum ginecologista do ano todinho, que faça isso, sabe? Isso não é brincadeira, às vezes é falta até de cuidados nossos, né? Então, não tenham vergonha e vão procurar o médico, tá bom? Seja que faz uma coisa, uma prevenção, né? Nós temos essa oportunidade de fazer a prevenção. Então, não deixa de fazer a prevenção. E que Deus te dê a cura em nome de Jesus. Amém? Bom, hoje eu vou fazer diferente, né? Como eu falei que Deus, Ele me surpreende. Eu estou com essa vozinha aqui, ó. Já fazem algum tempo, mas não é nada. Aí uns falam para mim assim, é ansiedade, né? Quando você chega perto eu não dei essa liberdade para a ansiedade entrar aqui, né? Mas, tudo bem. Eu acho que é mais falta, porque do jeito que eu estou correndo, é mais falta de tomar água mesmo, né? Mas estou bem, graças a Deus. Hoje eu vou falar de salvação. Sobre salvação. Você que também que está nos assistindo, eu tenho aqui 5 pontos para dar uma ajudadinha para você que se afastou da igreja, para você que, quando você orava, você ganhou carro, teve que comprar isso, comprou tudo bem, e agora você não tem tempo, tá? Está valendo aqui dentro da salvação, se você quer restituir aquelas coisas que você perdeu. E sem salvação, não tem jeito. Não tem jeito. Eu nunca vi um caminho sem salvação, né? Então, nós temos que procurar. Para você que desistiu, que está desistindo, como eu vi essa semana, não desista. Não desista. Às vezes, Deus manda uma coisinha pequena, mas ela se torna grande para cada um de vocês, para cada um de nós. Amém, gente? Amém? Bom, eu queria que os irmãos, eu vou ler o número 1. Queria que os irmãos colocassem aqui, e eu vou ler por aqui, tá? Amém? Se for possível, né? Seria Romanos 3, 22. Eu, sinceramente, Deus falou, você vai fazer do jeito que eu quero hoje, né? Aí Deus sabe, né? Se eu virar e não voltar, alguém tem que vir. Gente, mas isso é maravilhoso que Deus fez hoje comigo. Primeiro ponto, reconhecer que é um pecador. Eu reconheço. Todos os dias eu estou tendo umas falhas, eu estou me reconhecendo e não vem mais. Mas a gente tem que tomar cuidado, tá? Reconhecer. E lá em Romanos 3, 22, diz assim, tudo na Bíblia, né? A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo é para todos. Não tem raça, não tem cor, é para todos. E sobre todos o que creem, porque não há distinção. Então, nós vemos que em Romanos, quando vocês quiserem em casa pegar, leiam tudo, porque hoje eu estou desde manhã. É assim que a gente faz. E a gente aprende. Mas eu estou te dando uma dica, né?
para vocês passarem para alguém. Segunda dica, que está em Efésios 2, versículo 8 e 9. Admitir que não salvará a si mesmo. Como é que eu posso me salvar a mim mesma? Eu tenho que ter o reconhecimento, né? Porque o próprio Jesus, ninguém vem ao Pai senão por mim. Está bem claro isso? Então, já são 2 dicas aí para quem quer ser salvo, sobre a salvação. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Está lá na Bíblia, a palavra de Deus. Amém, irmãos? Terceira dica está em 1 Pedro 2, 24. Convicção que Jesus levou sobre ele os seus pecados. Você tem que ter uma convicção, como eu tenho, uma convicção, que ele sofreu pelos meus pecados, por todas as coisas que eu fiz de errado. Ele foi lá para a cruz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivemos para a justiça por suas chagas. Difícil, né? Quando a gente tem que ver aquela cena, né? A gente tem que refletir que Jesus, ele fez tudo isso para nos salvar, para nos livrar do pecado. Então eu estou falando com você que não aceitou Jesus ainda, com você que se afastou do caminho do Senhor, que você volte, porque aqui está uma dica simples e boa. É só você marcar aí, ou vocês passam para alguém, porque não é difícil, é só você acreditar e ter fé e crer nessa fé. Vamos lá. 4. Está em Atos 4, 12. Crê que somente Cristo pode salvar. Amém? Vocês creem nisso? Amém, né? Às vezes as pessoas falam, a gente gosta de ouvir, sabe? Amém, glória a Deus, aleluia. Né? A gente tem que falar, a gente tem que glorificar ao Senhor. Isso é maravilhoso. Então, crê somente que Cristo pode salvar. Em Atos 4, 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Eu creio na Trindade. Não creio em mais nada. Nada me fizeram a não ser a Trindade. E eu aceitei Jesus com 6 anos de idade. Compreendi com a história de Moisés e de Davi, porque antigamente contava a história longamente, e eu com 6 anos aceitei Jesus. Eu tinha acabado de fazer 6 anos, porque isso foi no meio do ano que eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus, compreendi com 6 anos que eu tinha que aceitar Jesus como único Salvador, porque a minha família também tinha que aceitar. E como meus pais tinham, meu papai bebia muito, né? Então a mamãe eles viviam de tapas e beijos, como diz aí fora, né? Mas viviam bem, né? Mas eu achava, como que eu vou perder minha mãe e meu pai? Eu vou aceitar Jesus como o único Salvador da minha vida. A mamãe me colocava, né,
as posições, né? E eu chorava. Mas a mamãe não sabia por que eu chorava. Eu nunca quis. Mas aí eu me encorajei com meus 6 anos. Me encorajei e fui e aceitei Jesus. Entendi que eu precisava aceitar esse Jesus como meu Salvador na minha vida. 5. Seria João 6:37. Receber Cristo como Salvador pessoal. Uau! Pessoal, né? É tão bom, né, a gente falar. Lá em casa eu falo. Então, você está falando sozinho? Eu falei, eu não falo sozinha. Eu falo nos altos, com alto aqui, ó. E isso dá um alongamento para o pescoço nosso, entendeu? Isso é muito bom. E a gente vê a graça vindo de lá de cima, assim, sobre as nossas vidas. Este é um ponto que eu queria passar para você que não aceitou Jesus, para você que desviou do caminho do Senhor. Eu te convido para vir à igreja, para se reconciliar, porque Deus não sai do teu lado, Deus fica aqui do seu lado, Ele não te obriga a nada, Ele não nos obriga a aceitá-lo, mas Ele mandou o Filho dEle, para que salvasse todos nós, do pecado, da mentira, das calúnias, das dores. Por isso que a salvação, para mim, tem uma importância muito grande, porque eu aceitei Jesus como meu Salvador, sou salva. Então, eu vou entender, lendo a palavra de Deus, o que vier, vai ser derrubado em nome de Jesus. Está em João 6:3. Todo aquele que o Pai me dá, esse vier a mim, e o que vem a mim, Ele não lança fora. Ele acolhe. Ele acolhe nós. Como Deus fez comigo com meus 6 anos. Eu não esqueço. A mim, de modo nenhum. Só que tem o melhor. Isso é tudo de graça. É só você crer, você tem fé. Porque não é fácil. Se você não tiver fé, se você não aceitar. O que é a salvação? A pergunta que você fez para mim essa semana, estou falando agora para você. Está me ouvindo aí, quem estiver me ouvindo. A salvação, depois que você se sente, que você aceita Jesus como Salvador, você tem que abrir mão de algumas coisas. Não é que é troca, são as coisas erradas. Você tem que abrir mão, não ir em lugares profanos, sabe? Cuidado com a língua. O intestino é mais limpo que a nossa língua. E a nossa língua é que comanda até o nosso cérebro quando quer fazer ou maldade ou desejar mal, ou quando falamos coisa errada, façamos coisa errada, é a nossa língua. Temos que tomar muito cuidado. Então, por que não só falar coisas abençoadas, abençoar todo mundo? Para que nós vamos se mergulhar? Então, eu falo aí com você, que está afastado, que a salvação você tem que deixar assim, deixar de lugares profanos, saber até como se veste. Não estou falando que eu estou aqui fechada, não, eu sou vaidosa sim, eu gosto de me vestir bem, eu gosto de usar joias, eu gosto de usar tudo que eu tenho aqui, eu gosto. E nada disso me diz que eu estou pecando, porque eu estou sendo abençoada, mas que você tem que largar algumas coisas, tirar da sua vida, ser obediente, ser sincero, ler a palavra de Deus e entender o que você está lendo. Não é você querer traduzir da sua forma. Nós não podemos traduzir aqui, não, esse pedacinho aqui não serve para mim. Serve sim, serve para todos nós. Hoje eu estava com 3 Bíblias, e cada uma, eu encontrei uma Bíblia que eu usava muito com os juniores,
estava até com a capa dos juniores, e vi muita ali pregação, escrevia, Marinês, está lá, Marinês, um monte de pregação, depois eu vou passar para você. Eu escrevi o nome dos pastores, tem um pastor Ramiro, tem um pastor Gerson, ó, e na frente dela assim, eu ia jogar lá fora, porque ela está toda, ela foi tão lida, que eu não tenho Gênesis, está tudo moído, não foi traça, nada. É que tem bastante, eu gosto de ter bastante Bíblia. Bom, irmãos, o que eu quero dizer com vocês, com tudo isso, essas 5 dicas, aí nós vamos lá para 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 11 ao 15. Resumindo tudo isso, você tem que largar. Você tem que largar certas coisas, nós temos que afastar de certas coisas, sabe? Porque Deus gosta de tudo arrumadinho. Sem obediência, você não entra no céu. Sem respeito, você não entra se você começar a falar palavrões, palavreados, murmurar. Qualquer coisinha, joga a toalha, como se diz, né? A gente vê, eu gosto de assistir o Masterchef. Gosto de assistir. Eu estou tentando pôr na minha cabeça que eu tenho que cozinhar um dia. Tá? Mas está muito difícil. Está muito. Olha, eu falo. Olha, não dá, amor. Não consegui. Às vezes eu até compro os. Não, hoje eu vou. Essa semana eu fui fazer uma carne de panela, né? As irmãs ficam mandando comidinha, sopinha, que eu amo sopa, né? Mas, gente, eu largo o fogão lá e vou lá para dentro. Falo, ai, meu Deus do céu, a casa está pegando fogo. Queimei tudo a carne. Não dá, não dá. Eu gosto de arrumação, mas cozinhar, eu só dou arroz, feijão, carne moída e cenoura ralada. Para mim está ótimo. Ali, missionária ali que cozinha bem, né? Mas, amor, eu falo assim para ele, para o meu marido. Ele faz um chazinho para mim, todo dia, com bolachinha. Se ele vê que eu não almocei bem, ele vem com bolachinhas, um pedacinho de queijo, né? Aí, ontem eu falei, eu vou fazer essa comida aí, comida japonesa. Ele falou, não faz que ele não come, né? Eu falei, mas eu tenho que aprender a fazer, para mim conseguir fazer o resto, né? Mas não vai, não tem jeito. Só a misericórdia de Deus mesmo. Mas isso que eu estou falando para vocês é uma coisa que eu estou me esforçando, né? Eu quero que um dia meus filhos, meu marido ainda falem assim, nossa, isso está bem feito. Mas ninguém fala nada. Quando eles elogiam o macarrão com molho branco, esse eu faço bem. Esse eu faço bem. Aí eu falo, nada de elogios, ficam quietinhos, como aí. E eu fujo da cozinha. Eu deixo para minha secretária, né? Um não gosta disso, um não gosta daquilo, e eu sou mais vegetariano que outra coisa. Mas isso aqui que nós estamos falando, vamos lá para 2 Crônicas, aonde que nos últimos anos, você já sabe, eu já falei as minhas preferências que eu tenho, que eu gosto e coloco na minha vida, né? A história de José, Daniel, a primeira de Jesus, né? Primeira de Jesus, né? Depois eu vou aqui. Isso aqui fez uma participação muito grande nos últimos 7 anos da minha vida. Sabe? É praticidade. Você tem que persistir. Não deu certo agora? Persiste. Não deu certo agora? Persiste. E vai em frente. Em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 11. A aliança do Senhor. Porque se você aceitou Jesus como Salvador, você deve continuar com aquela aliança. Se enquadrar na aliança com Deus, direto com Ele. Não é nem comigo, você pode pedir oração, mas essa aliança tem feito com Deus. E nos últimos 3 anos agora, o que mais tem se cantado, o que mais tem se falado, é isso que está aqui. 2 Crônica, capítulo 7, do versículo 11 ao 15. Vamos ler. Assim, o nosso irmão lá, Salomão, né? Acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente
o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa do sacrifício. Vou parar aqui um pouquinho. Ora, se você clamar, se você agradecer, se você pedir, não peça coisa que você acha que não vai depois conseguir. Porque Deus dá. E quando Ele dá mesmo, entendeu? Que é para você glorificar. E é para você sorrir. Porque algumas pessoas acham que nós somos cristãos, que nós só choramos. Choramos sim, na presença do Senhor. Mas nós somos cristãos, nós somos alegres por Cristo. Nós somos alegres por Deus. Nós somos alegres pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe? Nós temos que persistir nisso. Nós não somos tristes, não. Nós somos felizes. Nós somos felizes. Nós temos que procurar a felicidade. Não é só tristeza. E aqui Ele nos dá a solução que nós devemos de fazer. Glória a Deus. Versículo. Aqui eu já falei, né? Ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa do sacrifício. Sabe por que eu estou repetindo? Você que está aí na sua casa. Ai, mas aqui não dá nem para me orar, porque... Para de lamentar, mulher. Para de lamentar, homem, jovem. A minha última oração é embaixo do chuveiro. O meu marido, que a gente conta, é 2h30. Eu não fico tanto quanto ele. Mas é assim que a gente ora. Senhor, faça com que essa água representa o teu óleo santo caindo sobre o meu corpo e limpando a minha alma. Viu? Você não precisa pagar, é tudo de graça. E Ele reverte, Ele cuida da sua pele. Vamos lá, versículo 13. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Se Ele fizer isso. Olha a situação que nós estamos. Nós temos que orar. É como o pastor, a salvação é individual, sim, é individual. Mas o coletivo aqui na igreja, nós temos que continuar, como eu falo lá atrás. Nós somos um só. Nós temos que falar uma linguagem só. De bênção do Senhor, de cura divina. Glória a Deus. Vamos lá, o 14. Agora que os últimos anos, que o Senhor tem falado tanto nos corações de muitas pessoas, no meu grandemente. Isso aqui eu coloco na minha vida. Gosto muito. Se o meu povo, quem é povo de Deus aqui? Glória a Deus, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é o nome de Deus, né? Se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e sararei a tua casa, e sararei a tua vida, e pagarei as tuas contas, e abrirei as portas do céu, arrumarei emprego para você. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Sabe por quê? Isso aqui Deus tem feito na minha vida. Na minha vida. Eu sou uma testemunha aqui real. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, aonde você estiver. Você está trabalhando, vai no banheiro, ore. Está na sua casa, ore. As crianças, disciplina. O que é disciplina? Vamos conversar, agora é o momento. Eu sempre falo para vocês que eu gosto muito de falar sempre algo da minha vida, né? Da minha família. Eu tenho a minha neta Alice, ela fez 7 anos agora, e é uma menina que ela enfrenta, ela sabe de tudo, é uns pais que
antes de deitar, vamos ler a palavra de Deus, vamos orar, vai dormir 8h30, levanta cedo, ajuda a mamãe a pôr a mesa, tira a mesa. Não, vovó, deixa que eu tiro o seu prato. Não, vovó, deixa que eu tiro. Sabe? Isso é uma benção, gente. É uma benção. Enquanto vocês puderem ter essas crianças, sabe? E conversar. Vocês, enquanto vocês tiverem filhos, porque enquanto eles não casam, ele fica sob o nosso domínio. Bom, os meus estão até hoje, né? Graças a Deus. Nossa, eu louvo a Deus pela família que eu tenho. Porque é bacana, é dia de aniversário, está todo mundo junto, é de Natal, é dia de Ano Novo, está todo mundo assim, incentivando. Mamãe, como é que está? E agora? Nossa, meu neto vai vir aqui, vai filmar, você entendeu? Não, vovó, pode deixar, não, eu pago você. Não precisa pagar, eu posso deixar. Sabe? Olha que felicidade, como é que diz que crente é triste? É só que alguns homens não usam camisa 5 vezes, algumas mulheres não penteiam o cabelo, entendeu? Aí fica feio mesmo, fica uma cara de doente. E não é isso que Deus tem para você. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor para todos nós. E eu continuo afirmando o que Deus tem feito na nossa vida, aqui na minha vida. Lembro que quando começou a sair a pandemia, né? O Marcos foi operado há 2 anos atrás. E lembro assim, hoje eu estava lembrando nisso. Quando eu fui levá-lo para fazer a última consulta lá, logo que ele saiu, a moça chegou numa distância como daqui no pastor e fez assim, não, fica aí. E ainda não tinha chegado fevereiro, né? Estava quase chegando lá, o altar do carnaval, e ela falou, fica aí. E aí ela pegou com a vassoura, abriu a porta e falou, entra nessa sala, fica aí. Já estava acontecendo, já naquele tempo, né? Entendeu? E aí eu falei, nossa, nós ficamos num quarto assim. Ai, eu e o Marcos ficamos. Ó, Marcos, graças a Deus, Senhor, a gente não tem fobia. Senhor, nos abençoa. Tira quanto é bicho que estivesse se levantando aqui, nós orando. Eu e o Marcos, amém, amém. Entendeu? Já estava começando. E ele teve que ficar praticamente quase sozinho o tempo todo, né? Porque aí começou a pandemia. E desde quando nós estamos cantando, Deus sara a nossa terra, e vamos continuar, não vamos desistir, não tenha medo. Eu tinha feito até um buraco no colchão de casa, eu costurava, porque antigamente a gente guardava o dinheirinho, né? E eu brinquei com meu marido, eu falei, vamos vender tudo em passeada, entendeu? E pronto, ninguém vai pegar de nós, né? Mas foi Deus que deu para me tomar conta, não é meu. Eu não tenho nada. Ele me deu força. E esta palavra aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se você chama o nome de Deus, ai, Deus me ajuda, me cura, me transforma. Se você pedir transformação, existe a transformação. Línguas, né? Eu não sei se é de tempo de alguém aqui, que tinha 2 pessoas aqui que oravam em línguas, bem alto, e eu gostava de sentar mais aqui, e a pessoa sentava mais ali, e ele orava em línguas muito, são 2 pessoas, então, e são 2 homens, então não estou falando o nome, tá bom? E eu via aquelas pessoas incomodadas, e não queria, poxa, tenha discernimento, irmã. Como eu saía dali, ia lá e abraçava a pessoa. Amém. A gente tem que ter discernimento para apoiar o irmão. Não para se envergonhar. Entendeu? Um deles aconteceu que saiu da igreja, foi na outra igreja também, puseram ele para fora, foi na outra igreja. A última vez que eu soube dele, ele está no mundo. O mundo carregou ele. Sabe? Eu me entristeci. Porque eu saía do meu lugar. A mim ele não incomodava. Porque nós temos que aprender a ter discernimento das coisas. A nós um momento de parar. Nós temos que aprender isso, sim. Isso faz parte
da nossa salvação, da nossa evolução, da nossa salvação. Amém? Glória a Deus, né? E eu quero deixar aqui para vocês essa palavra. O versículo 16. Porque escolhi e santifiquei essa casa para que nela esteja o meu nome. Qual é o nome? Deus. Perpetuamente nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Ele falou que o feriado, que no sábado, não falou nada, né? Eu não vi. É todos os dias. Então, gente, não perca a salvação, que Deus te acompanhe sempre, todo momento. Ele não fala para você, não, você não quer, não. Ele te aceita como você está. Ele te aceita como você é. Aí ele vai lapidando. Que existe um processo. Existe, gente, um processo na salvação, um processo de reconciliação. Você tem que passar por esse processo com Deus. E você vai chegar até o fim. Vitoriosa. Vitorioso em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, eu estou tão feliz. Porque Deus, cada um ele escolhe de um jeito para falar a palavra dele, né? O meu sonho, eu vou dizer para vocês, é que Deus, eu pedi, fizesse que eu pudesse colocar aqui. Tudo bem que eu fiz uma colinha, mas Ele realizou o meu sonho, sabe? E hoje, eu ali, a menina fazendo os pacotinhos, comecei a orar em línguas, e lá em casa existe a porta do respeito, né? Você está orando ali, todo mundo para, fica, abaixa a cabeça e fica. Acho que eu fiquei uns 10 minutos. Oh, glória a Deus! Aleluia! O meu filho, quando eu vi, meu filho estava com os olhos cheios de lágrimas. Entendeu? É santificação que a gente tem que procurar. Não ficar se preocupando. Vamos deixar que Deus que vai tomar conta. Não vamos questionar. Não vamos ficar brigando com as pessoas. Não vão falar que vai para o inferno, que é isso. Faça como eu estou fazendo. Eu estou orando ao contrário. Foi isso que eu recebi, muitas bênçãos. Estou recebendo. Vocês lembram quando eu falei para vocês que tinha mais ainda? A irmã Marinês sabe. Lembra quando eu dei o testemunho? Graças a Deus, mais 3 causas. Graças a Deus. Sabe por que nós não erramos, não fizemos nada? Né? O homem, ele age como ele quiser. Mas nós agimos com oração. Em casa, eu e meu marido, é oração. Por isso que ele fica menos 2h30. Entendeu? Se purificando o dia todo, porque nós temos 75 anos, não estamos caducos, não. Nós sabemos o que fazemos, o que falamos, né? Irmãos, é maravilhoso isso. Eu quero passar para você que está afastado da igreja, você que está aí me ouvindo, que falou, não sei se você está me assistindo ou não, mas se você perguntou o que é salvação, aí o pastor me convida para falar de salvação, então está tudo escrito. Se você não escreveu, você liga para mim na minha casa, como você ligou, pedindo socorro, que eu vou passar aqui para você. Sabe, nós não somos crente triste, não. Nós não somos crente com problemas. Nós somos crentes que nós acreditamos. Nós cremos num Deus vivo e verdadeiro. Um Deus que deu o único Filho dele para salvar nós do pecado. Porque imagina como nós estaríamos. Como nós estaríamos se ele não falasse, agora vai você, meu filho. Agora é você. Ele deu o Filho dele. E quando eu estava lendo essa palavra, uma das pessoas que estava comigo hoje, eu estudo em voz alta. Porque eu gosto de estudar em voz alta. Eu leio tudo, eu vou lendo, vou até fazendo assim com a mão, tudo. É uma coisa minha. É minha e do meu cérebro. Então, isso eu acho sensacional para mim, entendeu? E a pessoa pediu que eu lesse tudo novamente, né? Nós até fizemos uma oração. Gente, isso é maravilhoso.
é sinal que a pessoa entendeu, teve entendimento daquilo que Crônicas aqui que está falando, segunda Crônica. Se o meu povo, eu quero fazer parte desse povo. Eu sou esse povo que ora, que dê a minha casa está aberta. A hora que o pastor quiser fazer culto lá, eu vou querer fazer um culto na minha casa. Porque minha casa é muito grande, então eu tenho que orar para todas as portas, né, janela, eu unjo tudo lá, sabe, vou no escritório, porque eu creio nisso, eu creio, e tenho prova naquilo que eu estou falando, dentro aqui, ó, da palavra de Deus, aqui dentro, eu me mergulho aqui, sabe, eu me mergulho aqui, e faço um convite para vocês também, se mergulhar diante do Senhor, se mergulhar, não fique preocupados não, o que tiver acontecer, vai acontecer, porque é do poder de Deus, nós temos que orar sim, afastar ali, calar a boca do diabo ali, não ter medo não, nós temos que orar sim, fazer umas consagração para certas coisas, amém irmãos? Então a salvação não é medo, a salvação você vai viver melhor, a salvação deixa a gente viver, a libertação deixa a gente viver, não deixa a gente ficar doente, a cura, entendeu? A cura não é só de enfermidade, não é feridas, é feridas na alma. A cura, por isso que você tem que entender, a partir do momento, foi o primeiro item aqui, que você se considera que você está pecando, você é pecador, então para de pecar, para de fazer as coisas erradas, vamos começar a trilhar a nossa estrada certa. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Que a unção do Espírito Santo seja derramada sobre a vida de cada família de vocês. Que todas as pessoas que você for conversar, que você tenha o espírito de convencimento que Jesus salva, Jesus cura e um dia Ele voltará. Amém? Quando eu coloquei o tema, o som do céu, nós não conhecemos o som do céu, nós não sabemos como é que é, então você tenta falar uma inspiração do alto, né? Uma coisa linda, é isso que nós devemos fazer, sabe? Eu peço para cada um de vocês que se olhe no espelho e pergunta para você mesma, para você mesmo, eu estou salvo? O que eu preciso mudar? E falam só palavras positivas, nada de negatividade. Às vezes falamos palavras até duras, né? Quando a gente está conversando. Porque quem conhece a palavra de Deus, eu não dou meia volta. Eu já falo na lata, como diz o outro. Entendeu? Porque tem pessoa que conseguiu ter carro, casa, sabe? Aceitou Jesus aqui. Depois agora não tem tempo. Não tem tempo? Tem que ter tempo sim para o Senhor. Ele não exige muito. Sabe, se você agradecer a Deus, se você à tarde, se você chegar de noite, vocês vão ver que Deus vai jorrar bênção nas suas vidas. Amém? Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma boa noite, uma boa reflexão. Reflete no 2 Crônicas, no capítulo 7. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós temos o hábito de jejuar, de orar. No final do mês, eu convoquei a igreja para nós lermos, conhecermos a mais Jesus. Coloca para mim, irmão, por gentileza, o cartazinho. Você acompanhar. Eu quero enfatizar esse momento também, em nome do Senhor.
Conseguiu? Não seria esse, não tem problema. Vamos lá. Volta o outro. Ele vai pôr o outro lá. Tá. Eu falei dos 30 dias da leitura bíblica, depois eles põem para mim o outro cartaz ainda. É o outro. A leitura bíblica. 30 dias com Jesus. Isso. Não achou? Esse aqui, ó. Vou chamar vocês aí. Dá uma olhadinha, por favor. Deu certo aí agora? Se demorar não tem problema. Então no começo do mês, irmãos, quando eles preparam ali, no começo do mês, eu estava meditando, pedindo orientação de Deus para nossa casa de oração, para nossa vida. E eu senti no coração de nós fazermos esse momento, né? Hoje é o dia 5, João 3, do 1 ao 36. Claro, irmãos, existe mais versículos que falam de Jesus, mas para você enfatizar esse momento, em nome do Senhor, amém, irmãos? Então amanhã, dia 6, Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 39, para você meditar, em nome do Senhor, amém? Além dessa meditação na palavra de Deus, a partir de hoje, irmãos, a partir de hoje, também há uma convocação nacional. Esse momento da meditação da palavra é conosco aqui, local, na igreja local. E também existe uma convocação de oração e jejum pelo nosso país. Agora você põe o amarelinho lá, por gentileza. Agora é. Isso. Olha lá, convocação para oração e jejum pelo Brasil. Dia 5, que é hoje, começa a 30 de outubro. Por quê, irmãos? Porque nós estamos... Põe o outro para mim agora na sequência, por gentileza. Aquele que você pôs primeiro. Vocês estão prestando atenção, irmãos? Amém? Campanha nacional de oração, ação e jejum pela nossa nação. É um relógio de oração nas regiões de cada estado. Jejum conforme a escala e vigília de 14 a 28. Isso é para qualquer igreja fazer, mas é uma convocação nacional. Quem é esse casal aí? É o pastor Plínio com a pastora Dionísia. São pastores lá em Osasco. Ela é a presidente nacional de intercessão da nossa igreja na Uniora. A Uniora, irmãos, para vocês terem uma ideia, essa coordenadoria, por assim dizer, esse grupo missionário, como você queira que chame, ele é nacional e além de ser nacional, ele é internacional. E a pastora, ela é nossa representante aqui no país. Amém? Então, irmãos, as nossas igrejas são cobertas de oração diurnamente, noturnamente. Para você ter uma noção. Amém, irmãos? Mas nós precisamos engrossar as fileiras espirituais. Nós estamos em guerra, irmãos. Nós estamos em guerra pelo país. Ah, pastor, isso não tem nada a ver comigo. Como não, meus queridos? Tem tudo a ver conosco. Irmãos, nós podemos citar vários versículos aqui, né?
Mas eu quero só dizer para você o seguinte, que existe joelhos dobrados orando pelo nosso país. Existem pessoas que estão jejuando sempre, direto, em favor ao nosso país. E eu peço à igreja, irmãos, a igreja local agora, para estar unindo comigo em jejum e oração. Pastor, como eu vou fazer? Faz conforme as suas forças, mas faça. Determine um dia para você jejuar e orar. Determine 2 dias na semana, determine 3 dias na semana. Mas faça até o dia 30, irmãos. Nós estamos em guerra espiritual. E dia 30, irmãos, o nosso país está à mercê de uma situação ainda vulnerável. Enquanto não chegar até dia 30 de outubro, no segundo turno das eleições, nós teremos que jejuar e orar. Esse é o maior motivo dessa convocação. E eu não posso ficar de fora com você. Amém, irmãos? Eu posso contar com você, irmãos? Posso contar com a igreja, irmãos, em nome de Jesus? Irmãos, você vai dizer, você não manda em mim, pastor. Sim, eu não mando em você, mas o Espírito Santo manda. Pastor, o senhor não orienta a minha vida. Tudo bem, mas o Espírito Santo te orienta. Nós precisamos votar, irmão. Não fique em cima do muro. Não fique em cima do muro. Porque se eu não votar, eu vou estar dando brecha para que o outro lado atinja a nossa vida. Irmão, eu disse que Jesus saiu de uma linhagem não perfeita. Ninguém é perfeito nessa terra. Ninguém. Se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou um mentiroso. Amados, precisamos como igreja estarmos unidos nesse propósito. Amém, irmãos? Teve um moço que eu conversei com ele mais de meia hora, um líder espiritual da nossa região, porque eu sou chefe dele regional. Ele falou, não vou votar, pastor. Eu falei, você precisa votar. E eu expliquei as condições, por que dessa precisão. Mais de 30 mil votos, as pessoas não votaram nulo e branco. 30 milhões, né? De votos. Irmãos, nós não podemos ser pessoas que têm pensamentos em 2 destinos, né? Esqueci do versículo aqui. Se você lembrar, pode falar e me ajuda. Não é esse, é outro. Nós precisamos ter a certeza daquilo que estamos fazendo como igreja, irmãos. Amados, eu estou tratando com pessoas idôneas aqui, pessoas sabedoras da verdade, pessoas que entendem a verdade, que receberam a verdade. Igreja, o Brasil precisa do seu voto certo. E eu vou escancarar aqui para você, eu vou votar no Bolsonaro. Por quê, pastor? Porque é o que tem para hoje, irmãos. Ele defende os princípios que eu prego, que você prega, que você segue. Ele é perfeito, pastor? Não. Ele tem defeito, pastor? Sim. E o senhor tem? Tem. Você tem, irmão? Então estamos no mesmo barco. Meus amados, nós precisamos abençoar a nossa nação com o nosso voto. Daqui 4 anos a Deus pertence.
Eu louvo a Deus pelos nossos deputados. Não é a cadeira deles, é a cadeira da Igreja do Evangelho Quadrangular. Obrigado por você ter votado em nossos deputados, federal e estadual. Deus abençoe. Tiveram a maior votação da história aí. 150 mil para o pastor Jefferson, 180 mil, os quebradinhos também para o pastor Carlos César. Por quê, irmão? Porque a igreja está unida no estado de São Paulo. Eu posso dizer para você com todas as verdades do meu coração. Aonde há divisão, irmão, Deus não opera. Não podemos recochear ou recochitar lá em dois pensamentos. Nós temos que ser sim, sim, não, não. Amém, igreja? Eu peço a você o teu apoio, o teu voto, o teu crédito em Jair Messias Bolsonaro. A partir de hoje, irmão, vamos orar. E se fosse um filho seu? E se fosse um marido seu que estivesse lá? E se fosse um parente seu que estivesse lá? Você não estaria apoiando? Irmãos, ele luta pela família, pela liberdade de culto, irmãos. Você quer que a tua igreja feche? Você quer que seus filhos tenham envolvimento nas escolas? Uma terceira opção de banheiro para os seus filhos? Para os seus netos? É isso que estão querendo, irmãos. Para os entendedores aqui, para aqueles que aceitam, vocês sabem o que eu estou falando. Pastor, é chovendo molhado, irmãos, eu preciso falar isso para vocês. Porque o pastor tem lado, e quem tem lado sabe decidir o que quer para a vida. Amém? Então faça com muito carinho isso, pela tua nação, pela nossa nação. Em nome de Jesus. Vamos jejuar, vamos orar. A nossa nação precisa de nós, irmãos. Tem um monte de pessoas. Eu recebi um vídeo, irmãos, fora esses satanistas aí. Eu recebi um vídeo de um irmão andando de moto, alguém deve ter recebido também. No meio nas calçadas, um monte de grupo fazendo feitiçaria, macumba, tudo para o lado contrário ganhar. Na frente do cemitério, nas ruas, nas calçadas do cemitério. Enquanto eles estão nas madrugadas fazendo esses trabalhos, nós estamos dormindo, irmãos. Amém, queridos? Nós temos um Deus, e eu quero que Deus continue reinando em nossa nação. Irmãos, eu torço pelo nosso país, eu oro pelo nosso país, que toda a corrupção vai cair por terra em nome de Jesus. Todo mundo é digno do seu salário, tudo bem, tem o salário do deputado, glória a Deus, Deus que abençoe, mas é só isso, e pronto, acabou. Agora, roubar milhões e milhões e milhões para deixar o povo na miséria, irmão, cabeça para funcionar. Amém, queridos? Então, esse é o motivo dessa uniora, dessa oração específica para a nossa nação. Não me queira mal, irmãos, me queira bem, não vai te custar nada, mas eu preciso falar para vocês como pastor dessa igreja. Muitos homens da mídia, pastores renomados estão todos do lado do Bolsonaro, porque eles professam a mesma fé que eu, então eu não devo estar de outro lado, eu tenho que estar do lado onde estão defendendo a palavra de Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar. Feche os teus olhos, irmão. Senhor Jesus, aqui estão os meus irmãos. Aqui estão, Senhor Deus, todos aqui representando a sua família. Pai querido, Deus eterno, eu oro, Senhor Espírito Santo, abrindo, Senhor Deus, esse jejum, essa oração,
E também já começamos, Senhor, a leitura de 30 dias, conhecendo mais a Jesus. Meu Pai, que o Senhor continue abençoando a nossa nação, continue abençoando, Pai querido, a nossa família, a todos, querido Deus, a todos nós. Pai, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Pai, nos ajude. Senhor, abençoa a nossa nação. Não é em vão o nosso cantar, não é em vão a nossa oração. Estamos aqui como igreja, Pai, unidos num só propósito de oração e jejum. E nesse momento de convocação, Senhor, eu coloco esta igreja também diante desse momento, Senhor. Eu apresento a Ti, Senhor, não quero ficar inerte, não quero ficar em cima do muro, e não estou em cima do muro, Senhor. Estou apresentando a Ti, Pai, esta vida, o nosso presidente Bolsonaro, o presidente desta nação, que ainda é o presidente, Senhor, mesmo sendo candidato, ele é o presidente, e a Sua palavra nos ensina a orar, abençoar as nossas autoridades, que todas elas, Senhor, foram constituídas por Ti nesta terra. Pai, não é politicagem, Senhor, mas nós precisamos viver a política também. Não queremos, Senhor Deus, nos eximir da responsabilidade que temos como cidadãos, Senhor, cidadãos desta terra e, acima de tudo, cidadãos do céu. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a Ti, Senhor Deus, a nossa vida, eu apresento a Ti essa igreja, e eu peço, Senhor, nesta convocação, que o Senhor toque no coração de cada irmão, de cada irmã, e que eles possam, Senhor Deus, no dia 30, votar, Senhor, neste homem, falho sim, mas é a nossa autoridade. Não é perfeito, Senhor, não tem uma família perfeita, nós também não temos, Senhor. Ninguém é perfeito nesta terra, Pai, mas o Senhor o levantou, Senhor Deus, através, Senhor, da vida dele, uma mulher também, a Michele Bolsonaro, a sua esposa, que no testemunhar dele, ele pega ela marchando, Senhor, no seu quarto, ele pega ela falando em outras línguas, ele pega ela na madrugada, pondo a mão na cabeça dele, Senhor, isso com o seu testemunho, ele disse isso, Pai. Pai, através dessa mulher, ela tem orado, buscado, porque ela tem visto e ela sabe, Senhor, das astutas ciladas do inimigo que estão por trás disso, para destronar, Senhor, para destruir a nossa nação. Em nome de Jesus, não permita, Senhor, não permita, porque aqui está mais uma igreja que se levanta em oração, que se levanta, Senhor, em busca a Ti, e pela Sua misericórdia infinita, Senhor, nós não seremos consumidos, para a Tua glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Jeová Nissi, a nossa bandeira. Que o Senhor esteja com as suas mãos estendida sobre a nossa bandeira verde, amarela, azul e branca, para a Tua glória, que assim seja. Amém. O grande amor de Deus Pai, a graça e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Uma nova história, Deus tem.